Livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Pode assentado como os irmãos estão. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs nas expansões dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do
dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que esta sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Amém. Amados, o que Deus criou por primeiro? Os céus e a terra. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois que Deus criou os céus e a terra? Houve uma guerra lá no céu, aonde Lúcifer se levanta contra o próprio Deus, querendo ser igual a Deus. O que Deus faz? Deus derruba ele do céu, e ele cai aonde de novo? Na terra. Como é que ele cai? Ele não cai mais como anjo de luz, ele não se torna mais um Lúcifer, que Lúcifer significa anjo de luz. Ele agora desce como príncipe das trevas. Por isso que a terra ficou sem forma e vazia no 2º versículo. No 1º versículo nós estudamos: e Deus criou os céus e a terra. A primeira terra que Deus criou foi perfeita. A primeira terra que Deus fez foi perfeitíssima. Deus criou os céus, anjos, atmosfera, galáxia, e Deus criou a terra, aonde nós vivemos. Porém, os anjos habitavam na terra, aonde Lúcifer, ele disse em Ezequiel, nós vimos na terça passada: subirei e serei igual ao Altíssimo. E foi ali que Lúcifer caiu. Foi ali que Lúcifer pecou, porque ele colocou orgulho no seu coração em querer ser maior ou melhor do que o próprio Deus que o criou. E hoje, pastor, hoje nós vamos falar sobre
a restauração da terra. Hoje nós vamos falar, já falamos na primeira terça-feira, desse estudo sobre a eternidade. Falamos terça-feira passada sobre a subida e a queda de Lúcifer. E hoje nós vamos falar sobre a restauração da terra. Porque Lúcifer subiu, mas quando ele desceu em pecado. Não desceu mais como Lúcifer, desceu como príncipe das trevas. E quando ele desceu na terra, tudo que Deus tinha de perfeito, ele destruiu. Aplicação para nós: aonde o diabo chega, se tiver perfeito, ele destrói. Então cuida com a tua vida, cuida com o teu casamento, cuida com a tua família, porque Satanás não brinca. Aonde ele vir, aonde ele entrar, aonde ele colocar o dedo, pode ter certeza, vai se tornar em trevas aquilo que Deus criou para ser luz. Hoje, pastor, nós iremos falar sobre a restauração da terra. Pastor, então Deus criou uma nova terra? Não, Deus vai restaurar a terra novamente, aquela mesma terra que ele criou. O diabo destruiu ela. Nós vimos que no versículo 1 de Gênesis 1:1, nós vemos o versículo falando: criou Deus os céus e a terra. E eu pergunto para você: Deus cria algo imperfeito? Não. Então por que no versículo 2, acompanha na tua Bíblia, Gênesis 1 e 2, nós vimos Deus falar bem assim: e viu Deus que a terra era sem forma e vazia. Deus iria criar uma terra sem forma e vazia? Não. Deus não iria criar uma terra para deixar ela lá. Aqui está essa terra, criei e deixei lá. Não. Deus criou a terra para ser habitada. Deus criou a terra para que ele usufruísse dela, para que ele colocasse seres viventes lá que o adorem, e para que ele visse a coroa da criação dele. Porém, os seres que ele colocou lá, alguns se tornaram contra Deus. Por quê? Porque Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Hoje os anjos não têm mais o livre-arbítrio. Por quê? Deus tirou, com a queda de Lúcifer, Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. O diabo Deus sentenciou ao inferno. E os anjos, Deus sentenciou a vida eterna no céu. Entendeu? Lembrando que os demônios também são anjos, só que são anjos maus. Entendeu? Existe hoje anjos bons e anjos maus. Quem são os anjos maus? São aquela terça parte que Lúcifer conseguiu carregar junto, conseguiu induzir junto e se voltar contra Deus. Depois que Deus viu que a terra era sem forma e vazia, Deus decide restaurar a terra. Por quê? Lúcifer era o adorador. Lúcifer era o regente do coral. Lúcifer era responsável no céu e também na terra de comandar o coral que adorava ao Senhor. O coral que chegava diante do mestre e adorava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Lúcifer era o regente. Lúcifer cantava. Lúcifer adorava. Por isso que Lúcifer se levantou seu coração em orgulho, e hoje nós vemos o diabo perdendo seu posto de adorador, e Deus criando o homem para ser um adorador. Então quando você está adorando, quando você está cantando, quando você está ministrando, saiba que o diabo está revoltado com a tua vida. Por quê? Porque você foi colocado no lugar do diabo. Deus tirou o diabo e sentenciou ao inferno e falou: vou criar o homem para ser o meu adorador. E quando você está adorando a Deus, você sabe que o inferno está em fúria contra a tua vida. Por quê? Você tomou o lugar que era dele. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o vosso adversário, Satanás é o nosso adversário,
anda ao derredor de você, rugindo como um leão, procurando alguém possa tragar. A Bíblia também diz assim: cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu? Quem é que tem mais desejo de tomar algo nosso do que Satanás? Ele tem mais desejo. Você pode ver que quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus formou o casamento, o desejo de Satanás foi o quê? Destruir o casamento. Quando Adão e Eva tiveram filhos, o desejo de Satanás foi destruir a família. Tanto é que ele colocou um irmão contra o outro. E até hoje, Satanás tenta destruir a minha e a tua vida. Por quê? Porque você se coloca na presença do Senhor. Entendeu? Pessoal lá de fora, Satanás não se preocupa. Por quê? Já estão da maneira que ele gosta. Agora, quem frequenta a casa do Senhor, Satanás se enfurece. Porque você se coloca contra ele. Você se coloca contra o sistema dele. Você se coloca contra as artimanhas dele. Tudo que ele faz para entristecer a Deus, você faz ao contrário. Então você não concorda com o que Satanás projeta. Então você põe a crédito aquele versículo que a Bíblia diz: não se conformeis com esse mundo. Pastor, mas esse mundo é o mundo que nós vivemos. Pois é, mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e o príncipe desse mundo é Satanás. Por isso que nós não podemos nos conformar e nem concordar com as coisas que entristecem a Deus, que venha deste mundo. Porque quem comanda esse mundo é Satanás, mas não a nossa vida. Quem comanda a nossa vida é Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos aqui só de passagem. Não estamos presos nessa terra. Não estamos grudados nas coisas dessa terra. Porque nossa nação não é aqui. Nós somos cidadãos do céu. Aleluia. E eu almejo ir para lá o mais rápido possível. Por quê? Porque aqui só tem dor e sofrimento. Lá não tem. Vamos para a restauração da terra? Hoje nós iremos falar sobre a restauração, sobre essa bolinha aqui, ó. Pastor, o que nós vamos falar nessa bolinha aqui? Nesta bolinha aqui nós vamos falar os 7 dias da restauração. Irmãos, não é criação. A terra Deus criou no primeiro versículo. Agora Deus vai restaurar aquilo que Satanás destruiu. Entendeu? Deus vai restaurar. E no primeiro dia nós vemos aqui a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer caiu, ele tornou a terra em trevas. Tudo que tinha de vida acabou morrendo. E Deus viu um dia a obra da criação dele, que não tinha vida, não tinha forma, não tinha beleza, mas Deus criou perfeito. Mas Deus viu que Satanás tinha caído na terra do pecado. Então Deus falou: eu vou restaurar a terra, e vou colocar, e vou criar o homem, para que seja meu adorador, lá da terra. E quando nós vimos a Bíblia, a terra era sem forma e vazia. Satanás caiu, Satanás destruiu a terra. Aqui está simbolicamente um globo escuro, mas não tenho como imaginar uma terra que era perfeita ficar sem forma e vazia. Você pode imaginar um casamento que outrora era perfeito e hoje está sem forma e vazio. Pastor, mas ainda continuamos andando junto, continuamos na aparência, mas está sem forma e vazia. Está sem amor, está sem carinho, está sem diálogo, está um vazio dentro de casa, embora a casa está cheia de coisas, mas existe um vazio. Por quê? Porque não tem Deus, porque quando Deus entra, Ele preenche todos os espaços. Aleluia. Por isso que um cristão não pode ter depressão, não deve ter depressão. Por quê, pastor? Depressão é vazio na alma. E se você tem Deus, você não tem vazio na alma, porque Deus preenche todos os espaços. Não
existe vazio na alma quem tem Deus. Se está faltando alguma coisa dentro do teu coração, se você se sente só, é porque você não procura Deus, porque Ele é o nosso amigo todos os dias. Aleluia. Pastor, não tenho com quem conversar, é porque você não lê a Bíblia, porque a palavra de Deus é a boca de Deus para conosco. Então você fala com Deus orando, e você lê a Bíblia ouvindo Deus falar com você. Qual é o tamanho da distância que estamos de Deus nesse momento? Temos o título de cristão, mas não conversamos com o verdadeiro Cristo. Se intitulamos uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem Deus, mas estamos quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância dele. Entendeu? Tem pessoas até que andam com crucifixo, até se tatuam, faz um monte mas não adianta, o verdadeiro Deus está vivo. Está no coração, se é que você deixou Ele entrar. Se não adianta você dizer que tem Deus. Quem tem Deus não faz mal, não pratica, não peca, não entristece. Quem tem Deus no seu coração. E se é Deus que está no teu coração, é Ele que governa a tua vida. Se é Deus que governa a tua vida, você pode ter certeza, coisas erradas você não vai fazer, porque Deus não faria isso. Entendeu? Quando nós vimos a restauração, e viu Deus que a terra estava sem forma e vazia, Gênesis 1 e 2. Aí o que vem agora? O que Deus precisa fazer? Deus não tem comunhão com as trevas. Tanto é que quando Deus criou os céus e a terra, não existia trevas. Não existia escuridão. Quem foi que inventou a escuridão? Foi Satanás. Ele que inventou a escuridão. Foi ele, a escuridão veio por causa do pecado. E viu Deus que a terra era sem forma e vazia. Versículo 2. E disse Deus, a primeira coisa que Deus fala: haja luz. Primeiro dia, no primeiro dia, a primeira criação que Deus faz, criar. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Existe uma separação entre criar e fazer. Precisamos entender isso na vida. O que é criar, pastor? Criar é trazer à existência aquilo que não existe. O que Deus fez? Deus disse: haja luz. Houve luz. A luz veio do nada. Pastor, e o que é fazer? Fazer é criar alguma coisa daquilo que já existe. Por exemplo, Deus fez o homem. Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. O pó da terra Deus criou, mas o homem Deus fez. A árvore Deus criou, mas o banco nós fazemos. Por quê? Já existe a matéria-prima, mas a matéria-prima Deus criou. Entendeu? O banco nós fazemos. Nós vamos lá, cortamos a árvore e moldamos o banco da maneira que nós queremos. Moldamos a mesa da maneira que nós queremos. Fazemos as coisas da maneira que já tem. Mas a única pessoa que tem o poder de criar é Deus. Ele tem o poder de fazer vir do nada as coisas. O homem não tem esse poder. O homem só sabe fazer. Criar, ele não sabe fazer. Quando nós vemos Deus dizendo: haja luz, a primeira coisa que veio na terra foi a luz. A primeira coisa que surgiu foi a luz. Pastor, e essa luz é o que? Essa luz, eu creio que Deus criou o sol. Deus criou o sol. Mas pastor, antes, na primeira terra, existia sol? Não, meus irmãos. Na primeira terra que Deus criou, não existia sol. Sabe por quê? Porque Lúcifer habitava na terra. Os anjos habitavam na terra. Lúcifer era anjo de luz. Se ele era anjo de luz, não precisava de sol para clarear. Tanto é que não existia escuridão. A escuridão só veio depois que Satanás pecou. Antes não existia escuridão.
Mas agora existe escuridão. Agora Satanás está aqui embaixo na terra. Agora Deus precisa fazer algo para clarear. Senão como é que o homem vai viver no escuro? E a primeira coisa que Deus faz: haja luz. Aonde há luz, não há trevas. Nesse primeiro dia, Deus criou a luz. E quando eu vejo Deus restaurar a luz no primeiro dia, quando estava tudo feito, a luz clareou, pronto. Mas a luz não estava na terra. A luz estava afastada da terra. Deus só criou a luz. E você vai entender algo interessante. Quando Deus disse, haja luz. Essa luz surgiu. Essa luz surgiu de uma maneira aonde Deus colocou essa luz. Só Ele sabe, a eternidade vai explicar para nós. Mas nós vamos ver no decorrer dos dias. No segundo dia, Deus fala bem assim: haja o firmamento e é restaurado. O que é firmamento, pastor? Aonde está o firmamento? Quando eu vejo Deus, Ele, no versículo 6 a 8, acompanha lá. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Haja uma expansão no meio das águas. Por quê, pastor? Porque até ali não tinha líquido, sólido e gasoso. Até ali não tinha líquido, sólido e gasoso. Até ali só tinha água. E Deus falou: haja separação entre a expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Quando eu vejo esse versículo falando ali, eu vejo Deus separando as águas que estão no céu das águas que estão na terra. Deus colocando o firmamento para cima. Deus fazendo, eu vejo Deus, pelos olhos da fé, fazendo uma analogia. Eu vejo Deus causando um evaporamento naquela hora, para criar as nuvens do céu, que até ali não existia nuvem. Deus faz um evaporamento das águas que estão na terra. Deus faz evaporar para criar a atmosfera, para criar as nuvens, para criar o gasoso. Quando eu vejo o versículo 6 a 8, o versículo 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus e, presta atenção aqui, expansão céus, e foi tarde e amanhã do dia seguinte. Nesse dia aqui, meus irmãos, no segundo dia, Deus faz separação de águas. Olha aqui, ó. Deus faz separação de águas e águas. Deus faz separação de água e água gasoso. Água, nuvem. Entendeu? Nesse dia segundo. Pastor, e no terceiro dia, meus irmãos, nós vimos Deus já criou a luz. Não adiantava Deus criar a terra, botar seres viventes na terra se não tivesse luz. Não adiantava Deus criar vegetais na terra se não tivesse orvalho, se não tivesse o sereno para umedecer as plantas. No terceiro dia nós vemos Deus criar terra seca e vegetais. Olha só, meus irmãos, no capítulo 1, versículo 9, o que diz ali a Bíblia? Acompanha lá. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar. O que Deus faz? Deus ajunta toda a água num lugar só. Ali, Deus ajuntou. Por quê? Porque a terra estava toda avacalhada. Entendeu? Não foi Deus que tinha feito isso. Na primeira terra que Deus fez uma terra perfeita. Mas agora Satanás veio e misturou tudo, avacalhou com tudo. Deus ajunta toda a água num lugar só. Versículo 9.
e apareça a porção seca. O que Deus fez ali, quando foi aparecer a porção seca? Deus fez surgir a terra para cima da água? Não, meus irmãos, porque a terra não flutua, só flutua iceberg, entendeu? Terra não flutua, a terra está fixa. Mas pastor, da onde que Deus colocou, aonde que Deus fez surgir terra seca? Eu olhando, eu analisando para mim mesmo, porque lá no livro de Jó, nós vemos um versículo de Deus falando para Jó bem assim: Jó, quem foi que colocou limite nos mares? E você pode ver que o mar vem até aqui e volta. O mar não passa daquilo, embora a maré seja mais alta do que a terra. Se você for olhar no mapa geográfico, você vai ver lá a terra da Palestina, Israel, é 400 metros abaixo do nível do mar. E o mar não invade lá. Por que isso? Porque Deus colocou limites. Pastor, então quando eu vejo no versículo 9, e disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Eu vejo Deus fazendo assim, na água. A terra estava debaixo da água. A terra estava debaixo da água. A terra estava debaixo da água. E eu vejo Deus tirando a terra debaixo da água, mas não erguendo a terra. Eu vejo Deus fazendo isso aqui na água. E quando eu vejo Deus fazendo assim na água, eu vejo Deus dando ordem para a água. Água, o teu limite é até aqui. Mar, o teu limite é até aqui. E aí houve terra seca. Interessante? Só Deus para fazer isso. Se você for na beirada do mar, você pode ver que os lugares que o mar invade são os lugares que o homem invadiu primeiro. Quem é que sai fora dos limites? É o homem. Por isso que o homem sofre. Por isso que o homem muitas das vezes paga por consequências do que ele mesmo fez. Quer construir na beirada da praia, quer aterrar, você pode muito bem ver em Dubai, construíram um monte de casas, flores no meio, querem invadir algo que não é deles. E aí nós vimos a Bíblia falando que o mar vai requerer de volta tudo que é dele. E aí a gente diz assim: meu Deus, pastor, que coisa, até os ateus usam isso contra o cristianismo. Se Deus é Deus, por que tanta desgraça? Por que tanto isso? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Muitas desgraças é consequência do homem mesmo. Se o homem ficasse na terra seca, onde é que é o lugar do homem, não invadiria o espaço que é do mar. Mas não, o homem não tem terra para construir a casa, ele quer construir dentro do mar. Entendeu? E o mar se revolta, porque lá é o espaço dele. Lá é natureza, e ninguém consegue ir contra a natureza, a não ser o próprio Deus. Entendeu? Nós temos um exemplo na Bíblia, onde Jesus levanta a mão e diz: acalma-te vento e aquieta-te mar. Só Ele pode ir contra a natureza. Só Ele pode acalmar a natureza, o homem não. Então nós vimos que Deus, Ele fez surgir a terra, colocando limites na água. Fica lá, fica aqui. E aqui surgiu terra seca. Está no versículo 9. E diz a Bíblia, versículo 10: e chamou Deus a porção seca, aquela que ficou sem água. Chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Ajuntamento por quê? Porque Deus fez isso aqui, Deus ajuntou as águas e chamou mares. E viu Deus que era bom. Agora, pastor, que está restaurado a luz. Agora, pastor, que está restaurado o firmamento. Agora, pastor, que está restaurado a terra.
Agora sim, dá para organizar o sistema solar. Por que organizar o sistema solar, pastor? Porque, irmãos, não dá para plantar nada na Terra se não tiver a Lua no lugar, tá certo? A Lua não interfere na natureza? Vamos plantar, mas peraí, que Lua é agora? Lua minguante, não dá para plantar na Lua minguante, tem que plantar na Lua crescente. Entendeu? Não dá para plantar nada na Terra se o Sol não estiver no lugarzinho dele certo. Não dá para plantar nada na Terra se as estrelas não estiverem no lugar certo, até uma gravidez. É comandada muitas das vezes pela Lua. A estação, o mar, ressaca, a maré, tudo pela Lua. Então, primeiro, antes de Deus plantar algo na Terra, antes de Deus colocar alguém na Terra, um ser vivo na Terra, inclusive, desde bactérias até plantas, até o ser mesmo vivente, que é o animal e o homem, Deus tem que fazer o sistema solar trabalhar sem água. O que Deus faz? No quarto dia, Deus faz o que, pastor? Deus pega aquela luz e traz ela e coloca aqui, no centro. Deus pega a terra e coloca no terceiro lugar. Deus pega todos os cometas. Por que Deus colocou os cometas? Só Deus sabe. Só Deus sabe o porquê. Tem coisas que é mistério. E se não está revelado na Bíblia, não é nós que temos que fazer uma revelação aqui agora. Entendeu? Por que Deus alinhou os planetas? Por que Deus colocou todos esses planetas aqui, cada um numa sequência? Só dá uma baixadinha no volume do computador, que eu vou ligar um negócio agora. Entendeu? Por que Deus colocou? Por que a Terra tem que ser o terceiro? E por que a ciência hoje descobriu algo que na Bíblia já foi escrito há mais de 2000 anos atrás? Que a Terra, ela caminha em cima de um eixo, que ela gira com uma velocidade violenta, está na Bíblia. E quem escreveu a Bíblia não tinha faculdade, não tinha telescópio, não tinha nada. Então como é que escreveu? Porque quem criou, revelou, e esse escreveu. Por isso você precisa acreditar na palavra do Senhor. Porque a ciência hoje está descobrindo que já está na Bíblia há séculos. Entendeu? Quando nós vimos Deus criando o sistema solar, presta bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Deus colocou o sol, a luz que Ele criou no primeiro dia, Ele traz e coloca bem no centro. Sol, você vai ficar parado. Ele coloca os planetas, cada um no seu alinhamento. Ele coloca a Terra como o terceiro planeta. Ele coloca um astro do lado da Terra, que é a Lua. Você pode observar que a Lua faz esse trabalho ao redor da Terra. Quando a Lua está aqui atrás, ela é minguante. Quando a Lua está aqui na frente, que ela pega toda a claridade do Sol, ela é crescente. Nós vimos que a Terra, ela faz rotação e translação 24 horas, 365 dias. Pastor, quem foi que inventou tudo isso? Deus. Quem foi que inventou o inverno? Quando a Terra dá um oval maior, que aí ela fica mais distante do Sol, aí é o inverno. As 4 estações do ano. Quem foi que inventou isso? Deus. No versículo 14, a Bíblia diz bem assim, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Pastor, mas não existia luz? Existia, mas não estava no lugar certo. Agora, pastor, agora existe luz. Haja luminares ao redor aqui, estrelas, lua, para que haja diferença entre dia e noite. Metade da terra contra o sol é dia, a outra metade é noite. Tudo isso foi Deus que criou, e nós dependemos disso, porque Deus fez a noite para descansar. Senão Deus não teria inventado a noite. Entendeu?
quando eu vejo a terra produzir, quando eu vejo a terra, a expansão dos céus, para ver a separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 14 está identificando isso. Para que seja como sinais, para que seja também identificado como dias, 24 horas, cada volta que a terra dá é 24 horas. E anos. Pastor, mas foi descoberto que a terra, que nós vivemos em um ano, depois que inventaram o calendário. Até ali não era dividido em anos, em dias. Os judeus, eles contavam pelas luas. Eles não contavam por dias, por anos. Agora, século passado, que foi inventado o calendário gregoriano, outro calendário lunar. Mas a Bíblia já diz aqui no versículo 14 de Gênesis, aonde quem escreveu o primeiro livro do Pentateuco foi Moisés. Lá no deserto. Ele já estava dizendo que os luminares foi colocado no céu para que nós se balizasse em dias e anos. Se não existisse lua, como é que nós ia saber quando que seria o amanhã, quando que seria a noite, quando que seria, entendeu? Meses, estações do ano, dias bons para pescar, por causa da lua. Entendeu? Quando eu vejo esse luminar, eu vejo também aqui, neste dia, eu vejo, Deus criou os peixes e as aves, tá? Deus criou os peixes e as aves. No quinto dia, versículo 20 e 23, acompanha lá na sua Bíblia. Versículo 20 e 23. O que diz lá? E disse Deus: produzam as águas. Olha só como é que Deus criou as coisas. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Pastor, da onde veio os répteis? Pastor, da onde veio as aves? Está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai saber. Da onde Deus tirou a matéria-prima para formar as aves? Da onde Deus tirou a matéria-prima para formar os peixes? Da onde Deus tirou a matéria-prima para formar os répteis? E as aves, pastor? Tudo da água. Veio da água. Nossa, pastor, mas isso aí, não sei, está na Bíblia. Foi Deus que falou. Foi Ele que criou. Entendeu? Por que o corpo humano é 75%? Água. Por que isso? Se você entrar numa estufa, você vai derreter, vai virar uma bolinha de carne. Por quê? A água vai evacuar. Sangue é água. Entendeu? O teu corpo não pode ver calor que você já começa a pingar. Se você não cuidar, você se desidrata. Entendeu? Tudo é água no corpo humano. Aí você dá de entender. Mas nós não viemos da água. Os animais vieram da água. Mas quais animais, pastor? Esses tipo aqui, ó. Aves, peixes, répteis vieram da água. Deus criou eles da água. Quando eu vejo isso, pastor, eu vejo o versículo 20 e 23, que diz bem assim: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias. Quando a Bíblia fala grande, não é baleiazinha pequenininha, não. É grande mesmo. Quando Deus fala grande, é grande. Entendeu? Não é ao nosso ver, é ao ver de Deus. Quando Deus fala grande,
é grande. Quando Deus diz assim para você, e eu abençoarei a tua vida grandemente, aí você pensa, eu vou ganhar um negócio desse ali. Não, é grandemente, irmão. É algo que nem você não consegue comparar. Entendeu? É coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia fala também no versículo 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Está ali no versículo 21. Está a prova que foi produzido da água isso aqui. Versículo 21, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. Tá? Conforme a sua espécie. E todas as asas conforme a sua espécie. Irmãos, aqui está a prova que não existe evolução. Não existe um animal se evoluir e se transformar em outro. A teoria de Charles Darwin é mentira, é algo demoníaco, e quem acredita nisso está indo contra Deus. Por quê? Porque Deus criou segundo a sua espécie. Cada animal, cada ser, Deus criou segundo a sua espécie. Nenhuma espécie se transforma em outra espécie. Nada que Deus criou no começo está se evoluindo. Tanto é que os teus antepassados não são macacos. Entendeu? Nós não viemos do macaco. Porque se nós nascesse para evoluir, os nossos filhos nasceriam macacos. Entendeu? E eu não vi nenhum macaco evoluir até hoje. E nenhuma pessoa evoluir ainda. Eu vi Deus criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. E até hoje, o homem é o mesmo. Nacionalidades diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, sim, isso existe. Mas espécies diferentes não. Pastor, mas o chinês é diferente do africano. Isso não é espécie. Isso é raça. Isso é hábito. Isso é habitação. Entendeu? Nós vimos que uns são mais violentos, outros são mais calmos, uns são mais pele mais clara, outros são mais pele escura. Habitação, irmão. Se você for morar lá na África, você vai escurecer em questão de 2 meses. Por quê? Porque lá é quente, lá é deserto. Entendeu? Vai para a China, lá você vai clarear, porque lá não tem tanta quentura assim. Tem lugares quentes, entendeu? Vai para a Europa para você ver, tudo clarinho. Dependendo do lugar. Entendeu? A Bíblia diz que a terra, as águas produziram abundantemente toda ave com suas asas. E Deus viu que era bom. Pastor, e o 6º dia, pastor? O que aconteceu no 6º dia? No 6º dia, Deus cria o quê? Versículo 24 a 31. E disse Deus, produza a... Lê lá, versículo 24. O que Deus falou ali? E disse Deus, produza... Todo tipo de animal. Mas produza o quê? Produza o quê? E disse Deus, produza a terra. Vocês viram que antes Deus falou, produza a água. Agora Deus está falando a terra. Produza a terra. O que Deus está falando aqui? Alma vivente, conforme a sua espécie. Teve animais que veio da terra. E teve animais que veio da água. Pastor, o que diz aqui? Olha no versículo 24. Gado e répteis, besta fera da terra conforme a sua espécie. Entendeu? Nós podemos modificar a raça de um cachorro, mas nós não podemos mudar a espécie dele. Eu posso pegar um chihuahua e cruzar com um piquinês, vai dar outra espécie. Vai dar outra raça, mas não espécie. Eu posso pegar um pitbull e cruzar com um Rottweiler, vai dar outra raça. Mas não vai deixar de ser cachorro, vai ser espécie, cachorro. O DNA deles vai ser cachorro. Mesma coisa com passarinhos, a mesma coisa com elefantes, a mesma coisa com cavalos, burros. Entendeu? Não vai mudar a espécie deles.
Eles não vão se tornar mutantes. Não existe isso. Entendeu? Agora nós vimos Deus falar para a terra. Terra produza animais, almas viventes. E fez Deus, versículo 25, as bestas terras, a terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Até ali Deus criou os animais da terra. Deus criou da terra. Deus não fez. Deus falou para a terra: terra, produza. Deus falou: terra, produza semente. Deus falou: mar, produza aves, produza grandes animais. Agora, pastor, a ciência diz que nós somos animais. Sim, somos animais, porque viemos do mesmo lugar que os animais vieram. A diferença é que os animais aqui da terra, Deus falou: terra, produza. E nós, pastor, que somos animais também, a diferença é que nós somos racional e os animais da terra são irracional. Quando Deus criou o homem, foi diferente. Deus não criou o homem, Deus fez o homem. Deus fez de algo que já existia. Deus não falou: terra, produza o homem segundo a sua espécie. Não, Deus pegou, foi lá na terra, fez a lama, moldou o boneco, Ele mesmo criou o homem, Ele mesmo fez o homem. Quer uma prova? Vamos lá? Olha só, no versículo 26 do capítulo 1 diz bem assim, ó: façamos, e disse Deus, façamos, olha só, Deus, o Pai, não fez sozinho. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fizeram o homem. Entendeu? Está aqui, façamos. Quando a palavra de Deus diz façamos, não está dizendo fiz, está dizendo façamos. Foi mais de uma pessoa. Foi mais de alguém, mais de uma pessoa que estava ali na hora que o homem estava sendo feito. Versículo 24. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito igual a Deus? Não. O homem não foi feito igual a Deus. O homem foi feito carne. Deus é espírito. Pastor, então onde é que está a imagem e semelhança? Está na moral, está na pureza. Ali está a imagem e semelhança de Deus. E hoje, pastor? Hoje nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Satanás veio e plantou na nossa vida o pecado. Então a nossa comunhão com Deus não existe mais, a não ser por intermédio de Jesus, que veio morrer na cruz do Calvário para nos reatar de novo com Deus. Hoje, nosso acesso a Deus é só por intermédio de Jesus. Nós não temos como chegar direto na presença do Senhor. Não temos isso. Não podemos, porque nós vivemos num corpo de pecado. E Deus, Ele abomina o pecado. Então nós precisamos, através de Jesus, chegar diante do trono de Deus. Através de Jesus, ser purificado dos nossos pecados. Aí nós entendemos aquele versículo quando ele diz assim, ó: ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus que está falando isso. Por quê? Por causa das vossas iniquidades, a Bíblia diz. O vosso pecado faz separação de Deus com você. Mas Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, para através do sangue dele nos purificar. E aí nós temos acesso ao trono de Deus. Entendeu? Através de Jesus. Então quem crê, for batizado, será salvo. Quem porém não crê, será condenado. Isso é a Bíblia que diz, não é o pastor. Entendeu? Eu só estou falando Bíblia aqui, que é o dever de todo cristão, pregar Bíblia, viver, acreditar e fazer o que a Bíblia nos manda fazer.
Quando eu vejo Deus criar o homem, a sua imagem e semelhança, nós vemos Deus criando ele. Nós vemos Deus fazendo o homem do pó da terra, colocando esse boneco de pé. E aí, pastor, agora tem um boneco. Esse boneco não tem vida. Esse boneco é um boneco. Entendeu? Esse boneco não tem vida. Mas o que Deus fez? Olha só, o que Deus fez ali no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à sua imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus. Irmãos, Deus fez o homem para dominar, não ser dominado. Entendeu? Deus fez o homem para viver com a sua espécie, não com outra espécie. Hoje o diabo está lançando aí fora homem fazendo zoofilia, entendeu? Ser humanos. Eu tenho uma reportagem de pessoas que estão brigando na justiça para que o juiz legalize casamento com animais. Está assim, entendeu? Está assim. Mas a Bíblia diz, aqui no versículo 26, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra. O homem foi feito para dominar, não ser dominado. Entendeu? Então quando você pega o teu cachorro, o teu gato, e fala bem assim: vem aqui com a mamãe, vem aqui com o papai, você está pecando diante de Deus, porque você está colocando na tua espécie algo que Deus não colocou. Entendeu? Quem tem que te chamar de mãe e de pai são os teus filhos, não o cachorro e nem o gato. Entendeu? Se nós estamos fazendo algo que Deus não colocou, que Deus não inventou, nós estamos indo contra a criação de Deus, ou invertendo a criação de Deus. Nós fomos criados para dominar sobre os animais, não ser dominado pelos animais. Existem pessoas, já que entramos no assunto de animal, existem pessoas hoje que deixam de ter filhos para ter animais. Existem pessoas que não têm filhos hoje, mas fazem festas de aniversário para animais. Tratam animais como se fossem filhos. Isso perante Deus é abominação. Por quê? É inversão de valores, meus irmãos. É ir contra o projeto de Deus. Deus fez você para dominar, não ser dominado. O que está acontecendo hoje? O animal está dominando o ser humano. E Deus colocou você aqui nessa terra para dominar o animal. Entendeu? Para dominar ele, animal. Você é animal. E eu sou ser humano. Cada um segundo a sua espécie. Você vive com a tua família. Tua família é o quê? Boi, vaca, bezerro. Beleza. E a minha família? Eu, minha esposa e meu filho. Esse é o projeto de Deus. Dominai sobre a face da terra. Não sejais dominado. Quando a Bíblia fala também, e criou o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Ali, nesse versículo 27, nós vemos Deus criar a mente humana. Entendeu? Você vê aqui no versículo 27, e criou Deus, macho e fêmea os criou. Você pode ver que a mentalidade do homem, o sistema do homem, é o mesmo da mulher. Só muda o corpo. Só muda as formas do corpo, mas o sistema de viver, sistema de se alimentar, a programação motora é a mesma. Só muda os órgãos genitais, só muda a forma. O homem, ele produz a semente, a mulher é a gestação, entendeu? O homem, ele é um pouco diferente no corpo, mas na mentalidade é a mesma. O homem sente dores, o homem tem paixão, a mulher também. Então você vê que Deus criou os dois juntos. Você vai ver que Deus criou macho e fêmea. Eu estou falando Deus criou. Qual é a diferença de criar e fazer? Criou é algo do nada. Fazer é algo que eu tiro de algum lugar. Agora você vai ver aonde Deus vai colocar essa mente, esse homem e mulher que Deus criou do capítulo 1. Nós vemos que Deus criando o homem
e a mulher. Deus criando tudo. Nós vemos aqui no versículo, capítulo 2. No capítulo 1 ainda nós vimos Deus, presta bem atenção, aqui Deus criou os seres viventes. No capítulo 2, diz bem a Bíblia assim, ó, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó: e formou o homem do pó da terra. E formou o homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou. Agora é diferente do criar, do versículo 27. Quando Deus criou o sistema do homem. Deus criou a mente do homem. Deus criou a alma do homem. E agora, pastor? Agora Deus vai criar, Deus vai fazer o boneco. No versículo, capítulo 2, versículo 7, Deus faz o boneco. E agora Deus vai soprar. Olha só no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E o que ele fez? E o que ele soprou? O fôlego de vida. Ele soprou naquele boneco aquilo que ele tinha criado lá no versículo 27. O homem e a mulher. Entendeu, né? Deus criou o homem e a mulher. Mente. E depois ele soprou dentro do corpo o que ele criou. A terra já existia. Só que ele fez um boneco. E ele precisou soprar o que ele criou dentro do boneco. Pastor, mas ele soprou, então ele fez um homossexual? Não, irmão. Ele não fez um homossexual. Ele não jogou o espírito do homem e da mulher lá dentro de um corpo só, não. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E depois nós vemos a primeira anestesia geral na terra. Deus colocar o homem dormir. Deus colocou o homem a dormir e tirou da sua costela, do seu lado, da sua costela, e fez a mulher. Está ali o par perfeito. Mas antes de Deus formar a mulher, antes de Deus fazer a mulher, nós vimos Deus fazer o homem, soprar em suas narinas o fôlego de vida, que é a mente, a alma e o espírito de vida. E agora o homem foi feito alma vivente. Agora Deus diz para ele bem assim: ô Adão, você domina sobre tudo isso aí. De toda árvore você pode comer. Deus não falou, você pode comer carne. Não. O homem não era carnívoro. O homem foi criado perfeito. Você pode ver que a Bíblia diz que era de toda árvore do jardim você poderia se alimentar. Entendeu? Quando Deus criou o homem, Ele fez perfeito, sem pecado. E nós vimos agora, Deus criou o homem, mas os animais Ele fez tudo em par. Tudo par. É boi, vaca, é gato, gata, é cachorro, cadela, é cavalo, égua, tudo par. E agora Deus fala: Adão, dá nome para todos os animais aí. Dá nome para todos os animais. Olha só, Deus, para fazer o homem, Ele plantou um jardim. Está lá no capítulo 2, versículo 8. A Bíblia falando que Deus plantou um jardim. Ele plantou. Ele foi lá e plantou um jardim. E depois colocou o homem lá nesse jardim. E diz bem assim: agora tu só precisa cuidar. Cuidar e se alimentar. Homem, tu não vai precisar trabalhar. Tu só vai precisar cuidar. O alimento vai vir com fartura. Não vai vir a maçã bichada. Não vai vir laranja com bichinho, goiaba com bichinho dentro. Entendeu? Não. Porque o jardim que Deus fez era perfeito. Não vai vir. Não vai vir, pastor. Não vai ter espinho quando você for apanhar um limão lá, irmã Sônia, para fazer aquela carne gostosa. Não vai ter espinhos. Não existia espinhos. Pastor, mas do que veio o espinho? Nós vamos falar no próximo sábado do ensino. Da onde veio as dores? Da onde veio os problemas que nós temos hoje? O que surgiu? O que desencadeou? O que tinha na primeira vida, que era de Adão, e o que não tem hoje? Por quê? Está tudo na Bíblia. Nós vemos Deus fazer o homem,
e dizer assim: homem, você vai viver nesse jardim aqui. Deus preparou um jardim, entendeu? Você já foi num jardim botânico? Então, tipo assim, não é perfeito, mas imagina esse jardim ser preparado só para você morar lá dentro. Tudo quanto é tipo de árvores frutíferas com muita fartura, água cristalina no rio, cachoeiras, animais, leão, tudo ali mansinho para você. Agora imagina, você dentro de um jardim desse. Todos os animais ali. Agora Deus fala para você bem assim: Adão, você vai lavrar e guardar. Adão, uma árvore só. Capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Era para guardar o jardim, era para cuidar do jardim. Ele era responsável pelo jardim. Entendeu? Por que Deus falou que era para guardar? Por que Deus falou que era para cuidar? Porque o mal já existia aqui na face da terra. O jardim era perfeito, Adão era perfeito, mas Satanás existia já aqui na terra. Então Deus falou bem assim: Adão, olha só, 16, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore tu vai comer, menos dessa daqui. Deus estipulou uma árvore só para ele. Deus poderia ter feito bem assim, como os empresários fazem: 80% do lucro é meu, 20% fica para você. Deus fez ao contrário. Deus falou bem assim: 10% do lucro é meu, 90% é teu. Pode ficar com o resto do jardim todinho. Só essa árvore aqui, já, Adão, essa é minha, essa tu não toca. Essa é a primícia. Essa pertence a mim. Essa, se você mexer, Adão, no dia que tu mexer na árvore que pertence a mim, tu vai morrer. Entendeu? Nós vamos falar no próximo culto. Eu só quero falar uma coisa para os irmãos. Adão era perfeito. Adão tinha 100% do seu conhecimento. Hoje nós não temos 100%. Hoje chega lá pelos 50, 60 anos. Eu ia jogar 40, mas eu ia sair apanhando. Lá pelos 50, 60 anos, já começa a dar esquecimento. O teu corpo já começa a ficar debilitado. Por que isso, pastor? Por que isso? Porque, olha só, meus irmãos, Deus colocou Adão no jardim e disse para Adão assim: Adão, dá nome para todos os animais. Aí Adão pegou lá, via lá o animal: você vai ser cobra, você vai ser gato, você vai ser andorinha, você gavião, urubu, corvo, minhoca, formiga. Entendeu? Adão deu nome para todos os animais. Se eu for perguntar para alguém aqui, me dá 20 nomes de animais, é capaz de você ter dificuldade. Mas Adão deu nome para todos os animais. Deus falou para Adão dar um nome para os animais. Deus não deu os nomes para Adão falar. Adão que inventou os nomes dos animais. Interessante que ali Adão estava perfeito na sua mentalidade. Adão estava perfeito. Mas Adão via a leoa e a leoa se cheirando. Adão via a girafa e a girafo se cheirando. E Adão via que ele não tinha ninguém para cheirar. E Deus mesmo criou cada um segundo a sua espécie. Então Deus viu que estava faltando alguém. Estava faltando o lado feminino da espécie de Adão. Porque Deus criou o homem segundo a sua espécie. Macho e fêmea os criou. Só faltava o boneco, o corpo. Aí Deus coloca Adão deitado. Vai dormir, Adão. Vou te dar um calmante legal aí. Vou te dar uma anestesia geral. Entendeu? E até hoje o homem recebe anestesia geral por causa da mulher. Entendeu? Você pode ter certeza. Olha só, lá está Adão tombado no chão. Lá vem Deus, tira da costela de Adão. Daqui do lado. Por que do lado, pastor? Por que Deus não tirou a mulher da cabeça?
Por quê? Porque a mulher não foi criada para ser a cabeça. Por que Deus não tirou a mulher do pé? Porque a mulher não foi tirada para ser pisada. Por que Deus tirou a mulher do lado? Porque Ele mesmo falou: estou te trazendo uma adjuntora, uma companheira. Por que Deus não fez da terra como fez Adão? Por que não? Porque Deus tirou de Adão. Para quê? Porque ela vai completar você e você vai completar ela. Não existe você viver sozinho. A própria Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem tem necessidades que só quem supre é a mulher. E a mulher tem necessidades que só quem supre é o homem. Foi Deus que criou isso. Isso não é motivo de constrangimento. Entendeu? Só um pouquinho. Isso não é motivo de constrangimento. Constrangimento é quando você pega algo que Deus fez puro e contamina com a sujeira lá do mundo. A Bíblia diz que o leito, ele é para ser sem mácula, puro. Casamento, ele é para ser puro. Quando você faz o casamento ser puro, ser perfeito, como Deus criou, dá certo. Mas Satanás lá fora está levantando ideias, está levantando conselhos, está levantando coisas que, pastor, mas é para apimentar. Não vai apimentar não, vai acabar com o teu casamento. Vai viciar como se fosse uma droga. E aí? A companheira que era para ser a tua companheira vai ser uma prostituta do teu lado. O teu marido, que é para ser um companheiro, vai ser um capacho do teu lado. E aí? É isso que Deus criou? Não! Deus criou o casamento para ser ambos uma só carne. O que é uma só carne, pastor? Um só pensamento. Se você vai na sorveteria, tu tem que pensar que ela também deveria estar na sorveteria com você. Entendeu? Existem casamentos que o marido gosta de ficar no bem bom e a mulher está sofrendo dentro de casa. Entendeu? O marido gosta de gastar um monte de dinheiro e a mulher só ganha 20, 30 dólares. É ambos uma só carne. Então vamos gastar 100? Vamos gastar junto. Vamos torar 300? Vamos torar junto. Pastor, mas qual é a moral de você fazer junto? O acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não. Antes de você fazer alguma coisa, você senta e entra no acordo. E aí, minha esposa? E aí, meu esposo? Podemos fazer? O que você acha? Não vai dar. Enquanto não tiver acordo, não tome decisão. Porque vai dar problema. Pode ter certeza. Sabe aquele marido que sai de casa com o Fusca velho e quando chega em casa, chega com a Sportage. Olha aqui, ó. E a mulher, comprou? Quem falou comigo? Eu não preciso falar contigo. Esse tipo de casamento não existe perante Deus. Entendeu? O marido e a mulher precisam sim se comunicar. Pastor, mas é muito individualista. Pois é, aí tem que se policiar. Tem que se corrigir. Porque o casamento, para ser perfeito, para ser feliz, tem que haver correções. Tem que haver renúncia. Os dois têm que andar um do lado do outro. Não um na frente e um atrás. Pastor, mas o marido não é o cabeça? O marido é o cabeça. O marido, ele é o responsável para cuidar da sua casa, para cuidar da família, para prover, para proteger. E a última palavra deve ser a dele. Mas peraí, pode ser através do teu conselho, mulher. Entendeu? Pode ser através do teu conselho. Por quê? Tem muitos maridos que não tem coragem de tomar decisão. Mas se a esposa vai lá e diz, não, estou junto contigo. Pronto, o marido se torna um gigante. Por quê? Porque a mulher está lá no respaldo. Estamos juntos aqui. Entendeu? Sabe por que não tomam decisões? Porque é assim, ó, é um individualista. O meu cartão é meu cartão, teu cartão é teu cartão, ninguém mistura nada aqui. Mas por que isso, pastor? Se nós somos uma só carne. No meu Face você não entra, a senha é minha. Você não entra lá, é meu particular. Mas por que isso, se nós somos uma só carne? Uma só carne é transparência, é um só pensamento.
Por que o marido teria alguma coisa que esconder da sua esposa? Ele só esconde se tem algo errado. Aí se tem algo errado, teu casamento foi ruína, filho. Por que a esposa tem particular com os outros e o teu marido não pode saber? Se tem particular, é porque tem algo errado. Porque a esposa submissa, ela é transparente para o esposo. E o marido também. Até na dificuldade, você chega para ela e diz assim: ó, estou com dificuldade nisso aqui, me ajuda. Estou sendo tentado, me ajuda. Para que eu não caia no erro, me ajuda. Se lembra daquele versículo, Provérbios, capítulo 10, que diz bem assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. A edificação da casa está nas mãos da mulher. Entendeu? A proteção do marido está nas mãos da mulher. Mas pastor, vice-versa, a proteção da esposa está nas mãos do homem. Na terça-feira passada, nós conversamos a respeito disso aí. Tem homem que não vigia, não cuida da sua família, não cuida dos seus filhos, não cuida das suas filhas, não cuida da sua esposa. Deixa a sua esposa sair com pouca roupa, com qualquer coisa. E aí, é você que está expondo o teu tesouro, meu irmão. É você que está abrindo mão do que Deus deu para você. Se você vigiar, eu não quero que você vista a tua esposa como uma freira. Entendeu? Mas você precisa observar o que é vulgar e o que é decente. Entendeu? O que Deus deu para você é para você. Não compartilhe com ninguém. Por quê? Porque vai ter gente botando os olhos. Daqui um dia alguém vai chegar para você e dizer bem assim: rapaz, tua esposa. E você capaz de... Entendeu? Não, mas está assim hoje. Está assim hoje. Irmãos, nós já tratamos caso de a mulher vir falar para nós bem assim: ó, pastor, ele me obriga a usar roupas assim, só para que os outros vejam que ele tem uma mulher bonita. Sabe o que deu nesse casamento? Separação. A mulher ficou 10 anos vivendo com essa pessoa, vivendo como se fosse um lixo, um material de propaganda. Mas se nós for olharmos, Deus fez a tua esposa para estar do teu lado. Ela é a coroa da tua cabeça. O que é coroa da tua cabeça? O que é coroa na cabeça de um rei? Mostra autoridade, mostra reverência, mostra respeito. O rei com a coroa na cabeça, ele é reconhecido de longe. A própria Bíblia diz em Provérbios 10, 31 e 10, o teu marido vai ser reconhecido de longe por causa de você. Entendeu? Não é para ser um homem violento. Não é para ser um homem que todo dia você chega aqui. Não, irmão. Mas que seja vigilante. A esposa que Deus colocou do teu lado, ela não é um material de consumo. Ela é parte de você. E se você olhar os 10 mandamentos, você vai ver que um dos mandamentos fala bem assim, ó: ama o próximo como a ti mesmo. E tem coisa que você faz com a esposa que você não queria que ela fizesse com você. Tem coisa que você faz com o teu esposo que você não queria que ele fizesse com você. Então onde é que está esse mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Lá em Coríntios diz que o amor tudo suporta. O amor não deseja mal. O amor não engana. E quando eu vejo Deus fazer Adão e depois trazer a Eva para Adão, nós vemos Deus falar bem assim: Adão, essa aqui é ossos dos teus ossos, é carne da tua carne. Entendeu? Ela será chamada varoa, porque do teu lado foi tirado. Nós vimos que Deus não botou o nome de Eva, Deus botou varoa, que significa mulher, esposa, adjuntora. Entendeu? E Deus trouxe Adão. Deus trouxe Adão. Hoje, pastor, se você está casado, se você tem um compromisso diante de Deus com o casamento, e se Deus abençoou o teu casamento, você pode ter certeza que a pessoa que está do teu lado foi Deus que te trouxe.
Pastor, mas eu não me dou bem. Te ajeita, às vezes é você que tem que mudar. Às vezes você só está vendo defeito no outro. Às vezes o outro está com defeito por causa das tuas atitudes. Você precisa mudar. Para de olhar a roupa suja do lado de lá do quintal. Por quê? Porque às vezes é o teu vidro que está sujo. Está dizendo que a roupa da pessoa de lá está suja. Adão, essa aqui é tua esposa. E quando Adão olhou de cima e embaixo, uau! Tudo isso para mim? Não. Vai ficar. Deus deu. E era perfeito. De cima e embaixo. Interessante que quando Adão olhou para Eva não, para Varô, que não tinha nome Eva ainda, Adão olhou de cima e embaixo. Nós vamos ver na próxima terça-feira, que ambos estavam nus, irmãos, sem roupa. Entendeu? Sem roupa. Hoje, se você vê uma mulher com vestido degotado, alguma coisa, algo já vem na tua mente. Por quê? Porque hoje o nosso corpo está em pecado. Se você não vigiar, você cobiça e peca. Mas naquela época, quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. Adão olhou para Eva, de cima e embaixo, e falou, beleza. E Deus falou bem assim, crescei e multiplicai e enchei a terra. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus falou para Adão. E Adão curtiu a Eva. Adão curtiu a Eva. Adão viveu com a Eva. Não sei quanto tempo Adão viveu com a Eva. Entendeu? Sem ter filhos. Mas Adão recebeu uma ordem de Deus. Não toca, não coma daquela árvore. Não mexa naquela árvore. E nós vimos que Adão deveria ter passado, ele como cabeça, ele deveria ter a responsabilidade de passar para Eva essa ordem. Entendeu? Ele deveria ter passado para Eva essa ordem. Não passou. Ele passou de uma forma diferente. Que nós vamos entrar em detalhe no próximo sábado. Irmãos, e no sétimo dia? No sétimo dia, Deus descansou. Pastor, mas eu pergunto para você, Deus se cansa? Não. Deus não se cansa, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não se cansa. Está lá em Isaías 40, versículo 28, que diz bem assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Então por que Deus falou bem assim? No sétimo dia, Deus descansou. Por que isso? Deus não estava cansado. Deus tinha terminado a criação. Se terminou a criação, o que Deus tinha que fazer? Era descansar. E Deus deu o exemplo do sétimo dia para quê, pastor? Para que hoje nós também teremos um dia para nós descansar. Coisa que o inimigo está formando um sistema nessa terra, que o homem trabalha e trabalha mais um pouco, bombear, ele deixa a família sozinha, ele deixa todo mundo sozinho e quer trabalhar. Por quê? Porque o mundo está nesse sistema. O homem não se conforma mais com o pão de cada dia. Ele quer a padaria inteira. Mas eu vou provar para vocês que alguém rejeitou a padaria. Jesus lá no deserto, para nós encerrar, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, chegou Satanás lá em Mateus capítulo 4, dizendo bem assim, ó, Jesus, você está com fome, né? Pois é. E Deus fala que é para nós trabalhar pelo pão de cada dia. Pelo pão de cada dia. Rapaz, transforma essas pedras em pão. Por que Satanás não falou, transforma uma pedra em pão? Por que Satanás já falou, transforma toda essa pedra do deserto em pão? Para que tu se torne um cara farto. Entendeu? Mas aí, Jesus ia sair com aquela fartura de pão ali, ia encontrar outro deserto cheio de pedra. Satanás ia lá dizer bem assim, rapaz, transforma em pedra em pão de novo.
Você tem, mas você pode ter mais. Você tem, mas você pode conseguir mais. O que está acontecendo hoje com nós? Satanás está incentivando nós a transformar pedras em pão, mas nós não temos necessidade disso. O que é necessário para nós é o pão de cada dia. Mas nós não estamos mais nos contentando com o pão de cada dia. Nós estamos se tornando pessoas egoístas. Pessoas que estão acabando com a nossa saúde por causa de capitalismo. Pessoa que está deixando os filhos crescer e não está curtindo. Por quê? Por causa do capitalismo. Temos os nossos dias de off para estarmos com a família. Não. Vamos trabalhar. Vamos adquirir. Vamos adquirir para quando você vai curtir isso aí? Quando você estiver doente? Quando você estiver cheio de hematomas? Quando você estiver na cama do hospital? Quando você estiver com as suas costas machucadas? Aí você vai querer brincar com os seus filhos? Não vai dar mais não. Aí o que vai acontecer? Para você querer a tua saúde de volta, tu vai ter que vender tudo de volta. Só que não vai conseguir muitas vezes. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, é a Bíblia que nos ensina hoje, a trabalhar pelo pão de cada dia. Quando nós trabalhamos pelo pão de cada dia, a nossa mesa sempre terá fartura. Quando nós somos esganados, o devorador acaba tirando de nós. O devorador acaba arrancando de nós. E quando ele arranca com força. Ele arranca sem dó. Deus, ele no sétimo dia, ele descansou. E ele deu exemplo, não estando cansado, mas ele deixou esse dia para que dedicasse ao Senhor. Hoje estamos aqui no sábado, passando 2 horas na presença do Senhor, mas Deus pede um dia para Ele, 24 horas, e muitas das vezes 2 horas e meia nos sentimos afadigados. Se nós estivéssemos lá em outro lugar, nós virava a noite inteira, pulando, dançando, beirando, compartilhando, e não se cantasse. Mas estamos sentados, ouvindo a palavra do Senhor, isso nos torna cansado. Por quê, pastor? Porque hoje o sistema desse mundo está criando homens e mulheres cansados de Deus, cansados das coisas de Deus. Hoje você ouvir a palavra de Deus dá canseira. Você tem prazer em fazer outras coisas. Você pode ter certeza, você vai para casa, você vai se dedicar em outras coisas, não vai sentir canseira. Mas na casa do Senhor dá canseira, sabendo que Deus exige 24 horas de você, e nós só temos 2 horas e meia aqui na presença do Senhor. Deveria ter o dia inteiro, assim como o povo judeu passava o dia inteiro consagrando, cantando, orando, fazendo sacrifício o dia inteiro. Lá no livro de Neemias, nós estamos no estudo de Neemias, o povo ficava das 6 horas da manhã até meio-dia de pé, ouvindo a lei do Senhor. Não era no ar-condicionado, não viajava de van, não viajava com carro com ar-condicionado. Lá era a pé, irmão Paulo. Era no jumentinho, era no sol escaldante, e o povo tinha desejo de ouvir a palavra do Senhor. Hoje o povo não está tendo mais desejo de ouvir a palavra do Senhor, não está tendo mais desejo de se corrigir, de viver uma vida santa. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A tentação lá de fora é mais forte? Será? Eu acho que o poder da palavra é mais forte. O que está tendo hoje em nossas vidas é incredulidade. Não estamos mais acreditando nas coisas de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão, primeiro, falsos apóstolos, falsos profetas, com doutrinas e demônios, enganarão a muitos. O amor de muitos esfriará. Amor pelo quê, pastor? O amor por Deus, o amor pelo próximo. Você pode ver pai matando filho, filho matando pai. Que boa. Hoje nós estamos com os presídios carregados de assassinos que nem remorso não tem mais. Esquarteja uma criança e não sente remorso. Aqui em Oquento, uma pessoa matou um colega, esquartejou, guardou na cheque. Consciência não pesa. Por que isso? Por causa do amor que está esfriando. Se você ama, você se compadece, você sente, você faz que nem Deus fez. Você pega a misericórdia, que é o amor, com a miséria, e coloca
no seu coração. Amém? Que nós possamos, irmãos, dar um stop na nossa vida, não espiritual. Na nossa vida espiritual nós temos que dar um start. Nós temos que dar um stop na nossa vida secular, para que o start na vida espiritual tenha espaço. Nós temos que ter espaço para Deus. Nós temos que ter espaço para o Senhor. Caso contrário, tudo que o teu coração estiver cheio, a tua boca vai falar. Se o teu coração estiver cheio de coisas ruins, a tua boca vai falar coisas ruins. Se o teu coração estiver cheio de coisas boas, vai falar coisas boas. Amém? Irmã, nós vamos passar para a parte das ofertas. Irmã Marivone estará se preparando. Irmãos, nós já passamos a restauração da terra. Agora nós estamos com a terra restaurada. Agora, pastor, o próximo culto de ensino, nós vamos começar a falar da habitação da terra, inclusive do Adão e da Eva. O primeiro casal, a primeira família. O que foi que deu errado nesse primeiro casamento? Se era um casamento perfeito, se era uma família perfeita, o que deu errado? Por que eles foram expulsos do jardim? Por quê? Venha no próximo sábado que teremos um culto de ensino. Que Deus abençoe. Irmã Marivone estará adorando o nome do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Moelto estará fazendo a leitura para nós fazermos os dízimos e ofertas. E a irmã Marivone estará adorando o nome do Senhor. Logo após, a irmã Karina também já se prepara, tá? Para adorar o nome do Senhor. Amém. Permita a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podia estar de pé, vou estar lendo o versículo aqui. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 até o 11.